Eu quero falar um pouquinho sobre propósito e vida financeira, propósito e recompensa da parte de Deus. Eu vou tentar ser bem sucinto. Ontem o Danilo falou um pouco sobre o que eu quero falar sobre propósito. E eu quero ler o texto, simplesmente. Eu creio que ler a Escritura produz algo poderoso no nosso coração. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10, acho que foi um dos textos citados por ele aqui. Eu quero ler os 10 versículos junto com você em uníssono, bem forte e bem prestante de atenção. Olha lá e vamos ler junto comigo. 1, 2, 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos preparou para andarmos em boas obras. Diga comigo, boas obras. Mas essas boas obras não nos salvam. Não é fazendo projeto social bonitinho que nós seremos salvos. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. O apóstolo Paulo, quando começa a falar desse texto, ele fala que andávamos em delitos, éramos fracassados, destinados à morte. A condenação já estava pronta e preparada para nós. Mas Deus, no seu infinito amor, nos alcançou. Isso fala de propósito. O propósito da vida de alguém começa quando ele reconhece o valor que tem e quem teve disposição de investir nele. Quando um jovem é tomado da criminalidade, ou tomado da pobreza, ou tomado, eu já vi histórias assim, você também já deve ter visto, tomado de situações social bem vulnerável, e é investido por alguém que tem recurso financeiro, trazido para uma escola, depois para uma universidade, dado a ele a oportunidade de trabalho, ele ganha propósito para a vida. E ele se torna absolutamente grato ao seu investidor. Você imagina que você fosse alguém completamente desprovido de todo e qualquer recurso e possibilidade de sucesso na sua vida, de êxito na sua vida, mas alguém resolve investir em você e fala, eu vou pagar a sua faculdade até o final. Então, eu vou investir em você, vou dar comida, casa, roupa lavada, vou cuidar de você, dar casa para morar e comida boa, para que um dia você possa construir a sua própria família e fazer a sua própria história. Se alguém faz isso com você, qual é o sentimento que você terá no coração a respeito dessa pessoa? Gratidão, essa pessoa deu propósito, deu sentido para a sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo nos deu propósito e sentido para a vida. Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Deus, o nosso Pai, dando Jesus para morrer, nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. E nós não entendemos muitas vezes o propósito da nossa vida, porque nós não entendemos o quanto investimento foi feito na nossa vida e onde nós estamos. Se nós não entendemos onde estamos, é como o Danilo falou ontem, se nós não entendemos onde estamos, nós não sabemos qual é a nossa posição. A nossa posição é em Cristo. Se a nossa posição é em Cristo, é a posição de um vencedor, é a posição de quem foi conquistado pelo Senhor, mas não para ficar sentado olhando para o nada. Foi conquistado pelo Senhor para ser também um conquistador. Foi conquistado pelo Senhor para também não só esperar o século vindouro depois da volta de Cristo para se tornar alguém relevante que faça a diferença. Não, Deus investiu em você, Jesus Cristo, morrendo
pagando preço de sangue para que você pudesse entender o propósito e pudesse servir a vida de muitos outros que virão após você. Esse é o propósito da minha vida. Eu não sei se você já entendeu o propósito da sua vida. Deus não te salvou só para te salvar. Deus te salvou para que você possa também conquistar. Há um propósito muito além do que simplesmente não ir para um inferno. Não ir para o inferno é o principal. A salvação que nos foi dada pela graça é o nosso bem maior. É o maior milagre que alguém pode colher. Saber que não vai ficar eternamente no inferno. Estar eternamente no inferno é um preço muito alto. De quem não reconhece Cristo. Já pensou passar a eternidade no inferno? O que você acha? Fala para a pessoa do seu lado, será que seria bacana? Pelo menos lá deve ter funk. Dinheiro de sobra. Bem quentinho, né? O que você acha? Pergunta para outra pessoa, o que você acha de passar a eternidade? Não um ano, não. É a eternidade no inferno. Condenado à morte. É bom ou é ruim, irmãos? É o quê? É ruim demais. Mas fala assim, Jesus. Diga de novo, Jesus me livrou dessa possibilidade. Ah, meu Deus do céu. Você sabe que de vez em quando a gente precisa mesmo pensar no inferno? A gente precisa pensar no inferno para ter um pouco de temor no coração. E para entender que a nossa vida tem um propósito muito mais elevado do que aquilo que às vezes a gente pensa que tem. Deus te salvou do inferno. E isso não pode ser simplesmente algo que te faça sentar na rede e tomar água de coco a vida inteira. Não, Ele te salvou do inferno para te dar propósito e sentido à sua vida, para que esse propósito seja relevante e impacte a vida de outros. Próximo texto. Filipenses capítulo 3, versículo 8 a 9. Sim, vamos comigo? Deveras considero tudo como? Por causa... Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que Paulo estava falando aqui, o apóstolo dos gentios? Nesse texto ele fala, inclusive, um pouco sobre isso. Se você vai voltando um pouco mais. Mas ele está dizendo o seguinte, eu posso me considerar mais do que todos os outros. Perdedor de alguma coisa, porque na lei eu era irrepreensível, perseguidor dos cristãos. Porque eu era isso, aquilo. Porque eu era isso, aquilo. Tinha título disso, daquilo. Porque eu era. Mas eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo. Ele entendeu o propósito da vida dele. O propósito da vida dele não era ser um catedrático, um conhecedor da lei e praticante dela. Não era só ser aquele que podia bater no peito e falar, contra mim não tem nem lei. Porque eu sou cumpridor 100% dela. Esse era o apóstolo Paulo antes de converter-se. Mas ele diz, nada disso tinha valor nenhum. Porque hoje eu conheço a Cristo. E eu considero tudo como refúgio. Numa outra tradução diz. Como bobagem. Como sujeira. Ele era um homem provavelmente que tinha recursos financeiros. Bem provido. Reconhecido na sociedade. De maneira natural, mas ele decidiu, diga comigo, decidiu, perder tudo por causa de Cristo. Isso fala de propósito. Você já decidiu perder tudo por causa de Cristo ou dói muito pensar em perder alguma coisa? Próximo texto. Efésios 3, 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Se o texto começar lá, você vem comigo. De que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vamos seguir. O seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de
poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer o que, irmãos? Ele é poderoso para quê, irmãos? Ele é poderoso para quê, irmãos? Para fazer infinitamente mais, continua comigo, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Continua. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Sabe o que acontece quando você entende o propósito por qual você foi criado e tem a disposição de entregar tudo, até de morrer por causa de Cristo? Ele te responde de uma maneira muito superior. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Por causa de quê? Do poder dele mesmo operando em nós. Quando eu descubro o propósito para a vida e decido viver por ele, eu experimento coisas sobrenaturais que quem não descobriu ainda jamais vai experimentar. Se nós quisermos ser apostólico de fato, se nós quisermos ser relevante de fato, se nós quisermos impactar o bairro onde moramos de fato, se nós quisermos impactar a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos de fato, nós precisamos entender o tamanho do propósito por qual Deus nos criou e mais, morreu por nós. Para de balela, para de viver qualquer vida. Para de se entregar ao que não vale a pena. Deus te criou para coisas superiores. E Ele tem propósitos altos para a sua vida. Eu não oferto porque eu sou bonzinho. Eu não entrego meu dízimo porque tem que entregar, que está na lei. Eu faço isso porque eu entendi o propósito. E se você entende o propósito, 10% se torna bobagem. Se você entende o propósito, ofertar todo domingo se torna uma grande bobagem. Os homens que entendem o propósito, as mulheres que entendem o propósito, têm disposição de dar tudo. Quem entende o propósito para o qual foi criado, tem disposição de dar tudo, até a própria vida. Foi o que Jesus fez e nos ensinou. Eu vou avançar. E eu quero falar de alguns princípios. Sobre finanças, sobre recursos, dinheiro. Para nós encerrarmos, ofertarmos e cearmos. Primeiro, há um princípio na palavra de Deus que a gente chama do princípio do primeiro. Lá em Êxodo capítulo 34, versículo 26, a primeira parte diz assim: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor. Diga comigo, as primícias. Por que nós damos o primeiro para o Senhor? Deus deu o primeiro. Ele deu o primeiro e deu o primeiro. Quem que ele deu? Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo, no Novo Testamento ele fala, Jesus morreu antes da fundação do mundo. Jesus já foi dado, mesmo antes do mundo ser criado. Deus já sabia de antemão todas as coisas. Então ele ofertou primeiro. O que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu o quê? Deu o que, irmãos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Velho Testamento, o Senhor orientava que a primícia, o animal, o que primeiro nascesse do ventre da mãe, aquele que nascesse primeiro, deveria ser ofertado. Dar o primeiro fala de honra. Quando nós dizimamos 10%, nós estamos honrando o Senhor com a primícia dos nossos recursos. O que isso produz? Santifica todo o restante. 1 Coríntios 6, do 1 ao 2, diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, olha só, diga comigo, primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme sua prosperidade, diga, conforme a sua prosperidade. E vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. O que o apóstolo Paulo estava orientando? Como os irmãos deveriam dizimar. E aí, conforme a prosperidade, a palavra conforme aqui significa proporção. É o dízimo. Semanal. Eles davam o dízimo semanalmente. Você pode dar o dízimo semanal? Pode. Pode dar mensal também. Não tem problema. Mas, ele estava orientando como é que os irmãos deveriam ofertar. E
lá em Romanos 11, 26, a Bíblia diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Diga, santas as primícias. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Esse é o texto de Romanos, ele não projetou aí, né? Romanos 11, 26. Se for santa a primícia da massa, toda a massa será santa. Se for santo aquilo que você recebe primeiro e entregar, tudo aquilo que você tem, você está santificando, protegendo, guardando o ataque do devorador. Você já reparou que quem é dizimista, ofertante, que investe a vida no reino, é sempre abençoado e muitas vezes mais abençoado que os outros? Ou você nunca reparou isso? Repara, empresas que investem na causa do reino de Deus prosperam. Homens e mulheres que investem na causa do reino de Deus prosperam. Eu vou dizer para você que esse foi talvez o primeiro princípio espiritual que eu aprendi na minha vida, ainda criança. E eu lembro que minha avó me dava R$10, eu dava R$1 de dízimo. Eu dava R$1, eu dava 10 centavos. Meu prazer era ir no cultinho e dar o meu dízimo, dar aquilo que eu tinha ganho. Por quê? Porque eu entendi esse princípio. Irmãos, eu fui muito abençoado e sou muito abençoado e tenho muita bênção para contar para você nessa área. A prosperidade, ela vem do Senhor, ela vem de Deus. Prosperidade, ela vem através de princípios espirituais aplicados na nossa vida. Não pode haver prosperidade através de um sistema mundano capitalista. Você não é próspero. Por quê? Porque alguém pode ser rico, mas não ser próspero. Pode ser alguém milionário, mas ele não tem prosperidade. Se gastar a vida inteira no trabalho secular, ser muito rico, mas ainda assim ser infeliz na família, ser infeliz emocionalmente, ser infeliz espiritualmente. Deus não tem isso para nós. Deus tem para nós prosperidade, que fala de ter abundância de recursos em todas as áreas. Financeira, emocional, material. Deus tem isso para nós. Deus tem isso para você como filho. Quantos creem nisso? Digam amém. Deus tem isso para fazer em nós. Deus quer te abençoar. Deus quer dar recursos. Deus quer te dar casa, carro, dinheiro para investir na obra de Deus. Deus quer que você seja próspero. Mas Deus também quer que você tenha um casamento abençoado que possa servir outros casamentos. Deus também quer que você seja cheio da vida de Deus, cheio do Espírito. E sinta o que o homem nenhum pode sentir de melhor, que é a presença do Deus vivo. Quando você trancar-se no seu quarto e orar, num momento de angústia, Ele te visita, enche o seu coração e muda o transtorno, a tristeza em alegria, em paz e em tranquilidade. Isso é ser próspero. Que adianta ter todo o recurso do mundo e estar na cama de um hospital acometido de câncer? Adianta alguma coisa? Se não tiver paz no coração, se não conseguir perdoar alguém, o que adianta todos os seus milhões? Se você não entrega o seu coração plenamente para o Senhor, para que Ele te transforme, não adianta de nada. A gente está cansado de ver milionários aí perderem a vida. Deus tem prosperidade plena para nós. Nós não seremos prósperos jogando na loteria. Não seremos prósperos com agiotagem. Tem um versículo em Salmo 15, 5, que diz que aquele que empresta o dinheiro com usura atrai maldição para si. Leia aí, ó. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. No entanto, quem procede assim vai ser abalado. Vai ter maldição. Entendeu que está na lógica inversa? Está no não? O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O que é emprestar dinheiro com usura? Juros. Abusivos. Tem até pena dos banqueiros, porque os juros são abusivos. Eu trabalhei numa empresa que eu trabalhava dentro. Mas lá dentro do código de programa de computador, de sistema de cartão de crédito. Você pode perguntar para minha esposa quantas vezes eu chegava dentro da minha casa e falava assim, eu fiz um programa hoje que eu estou revoltado com ele. Como nós, pobres, somos explorados, essa é a palavra. Nós somos muito explorados. Os juros são extremamente abusivos. Abusivos. Juros de cartão de crédito é a maior vergonha que existe no Brasil. Porque nos outros países não são assim. Eu trabalhava num sistema americano, que era de acordo com a economia americana. Irmãos, princípio é princípio e funciona. Por que eles são tão prósperos? Por que as empresas lá são tão grandes?
Porque não tem essa usura absurda que existe aqui. Aqui sempre alguém quer tirar vantagem de você em alguma coisa. É um absurdo o quanto até o seu vizinho, se possível for, até o seu irmão na igreja, se puder, leva vantagem em cima de você financeira. Olha para o irmão do teu lado e fala, irmão, não é o seu caso, né? Você não vai levar vantagem financeira em cima de mim, né? Nós somos irmãos, né? Abençoa o irmão. Então eu tenho pena de quem faz uso do dinheiro dessa forma. Mas nós usamos o dinheiro de outra forma. Nós não seremos abalados por isso. Amém, irmãos? Eu vou avançar. Ainda falando do primeiro. Josué, quando conquistou Jericó, está lá, não precisa pôr o texto, Josué 6. Quando ele conquistou Jericó, foi a primeira conquista. Quem lembra dessa passagem? Vem com Josué lutar em... Pronto, lembrou? Eles rodearam a cidade, os muros caíram, eles conquistaram. Mas o que Deus disse? Nenhum dos despojos vocês devem usar, porque o primeiro é do Senhor. O que aconteceu na sequência? Acã, um dos líderes, foi lá e pegou parte dos despojos. Aí eles foram atacar a cidade de Ai para possuir. O que aconteceu com Ai? Ai. Eles falaram, não, Ai está fácil, caiu os muros de Jericó, manda só 3.000 lá para Ai, que já era. Não, perderam a batalha. Josué ficou mal, foi perguntar para Deus, Deus disse, vocês não fizeram o que tinha que ter feito. Eu disse que o primeiro era para mim. Tem bênção em entregar o primeiro para mim. Mas um líder de vocês, e aí Josué foi conversar com o povo, descobriu que tinha gente que tinha pego, que não devia ter pego. Se quebrantou diante do Senhor, se humilharam e voltaram a conquistar. Tudo. Olha só o que faz agir fora de um princípio. Faz gente perder a vida. Faz gente morrer. Faz gente ser infeliz. Nós precisamos agir dentro do princípio da palavra de Deus. Mas eu quero terminar com Abraão. Muita gente fala que o dízimo não está na graça, né? Mas o dízimo ele é antes da graça. Gênesis 14, 18 a 23. Lê comigo esse texto e nós encerramos com ele. Gênesis 14, 18 a 23. Vamos lá? Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhes respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nenhum fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Sabe quem era esse rei de Sodoma? Que tipo é ele na Bíblia? Do diabo. O diabo está constantemente te oferecendo alguma coisa. Mas Abraão, nesse tempo ainda, era posicionado em Deus. Ele disse, eu não vou querer um fio de nada que você tem para me oferecer. Porque eu sirvo um Deus poderoso. Por que ele fez isso? Porque antes ele teve uma experiência forte. Depois de conquistar uma guerra. Depois de vencer e ser declarado vencedor. A Bíblia diz que Melquisedeque, que era sacerdote sem origem, sem antepassados, desconhecido, mas que nós sabemos é uma teofania, manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Apareceu para ele e trouxe o que para ele? Pão e vinho. Fala do quê? De aliança, da ceia. Entregou para ele. Ao mesmo tempo em que ele entrega pão e vinho a Abraão, Abraão faz o quê? Entrega a ele o dízimo de toda a sua conquista, de tudo aquilo que ele tinha recebido. O dízimo e a ceia fala de aliança. Fala de compromisso que nós temos com aquele que nos remiu e que nos abençoou. E que nos abençoa através desse símbolo todo que você sabe que é a Santa Ceia. Você sabe que eu estou falando tudo muito rápido, porque o meu tempo não existe, né? Mas eu tenho certeza que já tem esses princípios no coração. E nós vamos ofertar, nós vamos dizimar agora. E você vai reafirmar a sua aliança com o Senhor dessa forma, lembrando do sacrifício na cruz do Calvário e de tudo que você já recebeu. Você não entrega nada que você não tenha recebido do Senhor. Tudo que você tem veio de Deus. Diga comigo, tudo que eu tenho
veio de Deus, por meio de Cristo Jesus.